Estamos aqui novamente para gravar mais um podcast CBO e hoje nós vamos entrevistar o Dr. César Lipner. Dr. César é colega da Unifesp, eu sou Cristiane Rolim e nós vamos falar sobre ortoceratologia. O César me ensinou muita lente de contato, mas na minha época não se fazia ortoceratologia, inclusive era uma coisa que não se devia fazer. Então eu vou perguntar para o César, pedir a ele primeiro para se apresentar, falar um pouquinho da formação dele e falar um pouquinho sobre a história da ortoceratologia e depois a gente vai ver como é que a gente está hoje em dia. Vamos lá, César. Obrigada, viu, por estar conosco. Obrigado pelo convite. Bom, eu sou formado na Escola Paulista de Medicina, fiz residência lá, mestrado e estou lá até hoje, sou chefe do setor de lente de contato e refração. Nós começamos a trabalhar com ortoceratologia em 2003, quando chegou a primeira lente aqui no Brasil, a BE, trazida por uma das empresas de lente de contato aqui. E nós fomos convidados para fazer um curso lá nos Estados Unidos com a pessoa que fez essa lente, que idealizou essa lente. E aí nós viemos para o Brasil, eu montei um setor de ortoceratologia dentro do setor de lente de contato lá da Escola Paulista e começamos a atender esses pacientes. Fizemos algumas publicações, depois tivemos uma pós-graduanda que fez várias publicações em revistas de bastante impacto. E tivemos uma experiência inicial bastante satisfatória dentro daquela proposta, daquela lente, que seria corrigir até -5, astigmatismos até 1 a favor da regra, até 1,5 contra a regra. O índice de sucesso bastante grande, se mostrou um método seguro e bem diferente do que era a ortoceratologia antes. A ortoceratologia antes era a lente tocar a córnea para aplanar a córnea e, com isso, reduzir a necessidade do óculos durante o dia. Só que os materiais não eram gás permeáveis, os desenhos eram muito pobres, e com essa nova geração de lentes que surgiu nessa nova fase, os resultados começaram a ficar bem mais interessantes, porque o material também era gás permeável e os desenhos tinham uma outra concepção. Então não era um toque na córnea, é só uma região em que você não consegue detectar a fluoresceína, porque a fluoresceína precisa pelo menos de 20 micra para ela se mostrar presente na biomicroscopia. E os trabalhos mostravam que existia uma camada de lágrima, portanto de fluoresceína, mas que não era detectada. E o mecanismo a gente achava que era migração de células epiteliais do centro para a meia periferia, mas na verdade era de líquido intracelular que migrava, porque você tem uma região mais elevada da lente, que é uma zona reversa, e você tem ali um acúmulo de líquido, e isso cria uma diferença de pressão do centro para a periferia, e existe uma migração de líquido do centro para a periferia. Então a gente tem um afinamento do centro, um aumento na espessura da meia periferia, e essa mudança faz com que haja um aplanamento da córnea. E aí o método se mostrou bastante previsível, e os resultados, pelo menos naquela época, para baixas ametropias, até 4, 5, foi bastante interessante, com a maioria dos pacientes satisfeitos, pouquíssimas complicação, eu não lembro de ter visto nenhuma, tinha às vezes alguma intercorrência, mas se mostrou um método bastante interessante. Que bacana, que interessante. Esse mecanismo eu desconhecia. Na verdade, quando ela foi lançada, foi de fato para ter um aplanamento, né? Era uma coisa Por isso que não deu mecânica. certo, por isso que não deu certo, porque muitos pacientes com astigmatismo irregular, com a visão não melhorava, E talvez com mais risco então, também, né? com certeza com mais risco. Que interessante, mas eu sei que atualmente as indicações estão mudando, né? Eu tenho visto muito se falar para criança a ortoceratologia. Então, eu acho que isso é uma coisa bem recente, vem acompanhando essa onda da tentativa de controle da miopia, porque a gente tem alguns trabalhos mostrando que tem tido um aumento da prevalência de miopia. E aí, então, foi uma mudança de indicação recente, né? Não é uma mudança, mas é uma outra indicação
que não tinha antes, porque normalmente a indicação é para pacientes que querem operar, mas não podem, ou porque não têm idade, porque o grau não está estável, ou porque tem a córnea fina, por exemplo, existe uma suspeita aí de uma eventual anormalidade na córnea, pessoas que precisam fazer um concurso e não podem usar óculos no momento da admissão, eles fazem ortoceratologia e eventualmente até param depois. Algumas profissões, como bombeiros, profissões que têm contato com água, com fogo, com calor, pessoas que praticam esportes aquáticos e que não querem usar óculos ou não querem usar lente, pessoas que, por exemplo, jogam tênis, beach tênis por causa da areia, ou tênis com saibro, enfim, tem várias indicações. E a essas se observou ao longo dos anos que havia também um efeito adicional de diminuir a progressão da miopia. E qual é o O mecanismo mecanismo é proposto? o mesmo de outros Métodos métodos de correção, que tem a ver com o defocus hipermetrópico periférico. periférico na retina. Então, se somou a isso essa outra indicação. Mas, assim, pela minha experiência, crianças pequenas não é uma coisa simples. Eu acho que abaixo de 10 anos não é uma tarefa tão fácil quanto se tenta propagar que seja. E a gente tem hoje em dia várias opções para diminuir a progressão da miopia e a ortoceratologia é mais uma delas, em que a gente tem que ver o perfil da criança, a idade, as atividades, para ver qual dos métodos é mais adequado. E existe hoje em dia também uma expectativa muito grande da associação de métodos. Então, alguém, por exemplo, que está usando atropina, eu tenho até um caso assim, já estava usando atropina, não estava se conseguindo diminuir a progressão da miopia da forma desejada, e aí a gente começou a fazer a ortoceratologia para associar. Então, existe essa expectativa da ortoceratologia junto com outros métodos, provavelmente a atropina seria o mais comum, para tentar ter essa Sinergia. sinergia de. Se eu não estou enganada, são as poucas publicações de métodos associados com ortoceratologia, né? Exatamente. A O que tem, medicamentosa com... existem outros estudos ainda em andamento, mas o que tem publicado mais sobre ortoceratologia parece que há realmente uma sinergia em relação a isso. E é óbvio que isso também é tudo muito recente e provavelmente daqui a um tempinho outros estudos vão Vão sair surgir. relacionando os métodos, né? E dentro dessa ideia de controle da miopia, até que idade a ortoceratologia teria um papel, ou tá sendo, já foi estudada, que a gente pode indicar até que idade? Na verdade, assim, do mesmo jeito que o óculos, que a atropina, normalmente até 15, 16 anos, Hum. eu acho que dá para tentar interferir. Lembrar que a própria progressão da miopia, ela vai diminuir com a idade. Uhum. Então, também não confundir uma diminuição na progressão que seria normal pela idade com o método que está sendo usado. Mas é válido usar desde que o paciente tenha o perfil que se encaixe no uso desse tipo de lente, né? Lembrando que existem lentes gelatinosas também, hoje a gente tem lentes de óculos. Então, eu acho que hoje a gente tem essa possibilidade que a gente não tinha antes de tentar interferir na progressão da miopia, e a gente hoje tem algumas opções. Então, o interessante é conhecer cada uma delas e apresentar para os pais e para a criança ou adolescente, e a gente, junto com eles, escolher qual é aquela forma de intervir que mais se encaixe no perfil daquele paciente. Ah, muito interessante. Na prática, César, no total da adaptação de lente que você realiza no consultório, quantos por cento estão dedicados à ortoceratologia para correção de ametropias em adultos e nas crianças acho que é ainda muito cedo, né, para a gente ter um N aí, mas Na verdade, a maioria dos que eu tenho feito, por enquanto, são até para adultos. Eu tenho essa criança que
que é uma adolescente de 12 anos, que está sendo acompanhada em conjunto, e tem um outro adolescente que está começando a usar agora. Ainda tem uma procura maior por pacientes adultos. Mas acho que a tendência é que isso aumente porque tem se discutido mais esse assunto, então a tendência é que outras pessoas apareçam, pelo menos para se informar sobre o método. Perfeito. E só para a gente ir finalizando a nossa conversa, quando você adapta essas lentes, qual é a forma de seguir? A gente tem que fazer alguns exames específicos pensando em segurança ao longo do tempo? Ou é o mesmo esquema das lentes de contato rígidas que se estuda a córnea, mas tem algum detalhe diferente? Não, o ideal é a gente acompanhar, assim, pelo menos a cada 6 meses, Uhum. e aí, obviamente, conversando com o paciente, obtendo informações de como está o uso, Uhum. e talvez o principal parâmetro seja a própria acuidade visual sem correção, uma refração residual e a topografia, que vai nos dar uma ideia sobre a mudança que a gente teve no mapa axial, que vai dar o poder de refrativo de, de, de mudança, e a topografia tangencial, que vai dar uma ideia do posicionamento da lente, se ela está sendo correta durante a noite. Então, talvez o principal parâmetro seja a topografia, juntamente com a história e o exame oftalmológico habitual. César, muito bom, aprendi, foi muito bom. Bom, Fiquei feliz, espero que tenha sido bom também para quem está nos ouvindo. Agradeço muito a sua presença e vamos encerrar mais esse episódio. Muito obrigada pela sua participação. eu agradeço mais uma vez, espero que todos tenham aproveitado. Muito obrigado.